Quando o SEAL Team 6 matou Osama Bin Laden, a missão exigiu 40 minutos, algumas dezenas de tiros e 24 dos homens mais preparados dos Estados Unidos. Mas a parte mais difícil foi encontrá-lo. A morte de Osama Bin Laden não é apenas a história de encontrar uma pessoa e eliminá-la. Na verdade, é a história dos Estados Unidos aprendendo, nos últimos 10 anos, a travar um novo tipo de guerra. Uma história na qual incontáveis erros, becos sem saída e um inimigo sanguinário ajudaram a criar um novo tipo de guerra. Uma guerra em que forças especiais atingem alvos, coletam e processam dados e, em rápidos ataques, fazem tudo novamente, orientados por um verdadeiro aplicativo matador. Uma ferramenta secreta de rastreamento que foi capaz de encontrar, marcar e eliminar o maior inimigo dos Estados Unidos. Dezembro de 2010. Fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. A guerra contra a Al-Qaeda de Osama Bin Laden está mais intensa do que nunca. Os guerreiros secretos norte-americanos empregam uma nova e sofisticada estratégia de rastreamento chamada F3EAD, a sigla em inglês para encontrar, marcar, eliminar, explorar, analisar e disseminar. Uma ferramenta para rastrear terroristas que mescla inteligência e equipes táticas com resultados eficientes e letais. Não é uma ferramenta de busca que vive no espaço virtual, mas operada em pleno território hostil por soldados supercapacitados com a missão de eliminar os inimigos. Esse é um software que realmente merece ser chamado de aplicativo matador. O renascimento quase total do Talibã faz desta terra de ninguém o lugar mais perigoso do planeta. Existem muitos homens para quem isso é pessoal. E eles estão lá fazendo operações noturnas em lugares onde qualquer passo em falso é a morte. Nenhum lugar é mais remoto ou furiosamente hostil do que Khost, lar da base Chapman e a linha de frente das operações da CIA. Uma ilha deserta em um mar de combatentes do Talibã e da Al-Qaeda. Khost foi uma das instalações da CIA que surgiram na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Eram os postos de escuta na linha de frente guiando a busca por Osama Bin Laden. Chapman é um lugar perigoso porque os guerreiros do Talibã e da Al-Qaeda vão matá-lo se puderem. E vão matar suas famílias se puderem. Quem comanda a estação da CIA é uma mãe de 3 filhos da Virgínia, chamada Jennifer Matthews. Para alguém como Jennifer Matthews, ir a Khost significava abrir mão de sua família por no mínimo 1 ano. Ela cuidava dos filhos e liderava a caçada a Osama Bin Laden. A Jenny via esses terroristas e Bin Laden, em particular, como uma ameaça aos seus filhos. Ela era provavelmente o maior compêndio de informações da CIA sobre a Al-Qaeda na época, mas nunca tinha estado em zonas de guerra. Ela estava determinada a punir os terroristas que derrubaram o World Trade Center. Ela ia pegar os desgraçados. Mas, por 9 longos anos, Matthews e seus colegas da CIA não tiveram pistas concretas sobre Bin Laden. Agora, eles finalmente têm o que acreditam ser seu maior trunfo na caçada. Um médico jordaniano chamado Ruma al-Balawi, que foi preso por publicar ameaças em um site da Al-Qaeda. Sob pressão da temida agência de inteligência da Jordânia, a Mukhabarat, ele concordou em se tornar um informante. Ele tinha treinamento médico para oferecer como forma de se infiltrar no Talibã e na Al-Qaeda. Por quase 1 ano, os jordanianos trabalharam com Matthews e a CIA, treinando seu informante e posicionando-o para se infiltrar na Al-Qaeda. Balawi chegou ao Paquistão em março de 2009. Em setembro de 2009, ele aparece e fala: "Voltei. E vocês não vão acreditar em quem eu conheci." Balawi entrega um verdadeiro tesouro na forma de uma fita de vídeo que o mostra encontrando os líderes da Al-Qaeda. O informante jordaniano não só alegou ter entrado na barraca, como trouxe provas. Então, ele solta a verdadeira bomba. Balawi relata que se tornou o médico particular de Ayman al-Zawahiri, o número 2 da Al-Qaeda. Ele apresentou como evidência uma descrição física muito detalhada, incluindo cicatrizes, histórico médico, coisas que a CIA podia comprovar com facilidade. Eles acharam que isso podia levar a Osama. Todos estavam loucos por uma vitória.
E o único caminho que eles conseguiam enxergar era esse informante dos jordanianos. Depois de tanto tempo, nós finalmente tínhamos alguém que podia nos colocar em contato com Bin Laden. Meu Deus! A CIA imediatamente informa o presidente Obama sobre o novo e empolgante desdobramento e acelera os planos de se reunir com o agente duplo na base Chapman em 30 de dezembro. Existe uma tradição de hospitalidade no mundo árabe e a CIA sabe disso. Balawi tinha acabado de fazer 32 anos, alguns dias antes. E seria uma bela surpresa se ele, quando chegasse à base, encontrasse um bolo de aniversário para ele. A tensão aumenta durante a espera por Balawi, especialmente quando chega o horário do encontro e nada. Eles estavam no Afeganistão, estavam muito ansiosos, esperando a chance de ouvir tudo o que o cara tinha a dizer. Finalmente, depois de anos, nós tínhamos alguém com acesso ao mais alto escalão da Al-Qaeda. Finalmente, ele estava a caminho. Eles ficaram esperando o carro se aproximar. Ele era uma peça tão importante que ninguém podia arriscar que ele fosse visto pelo Talibã. Então eles decidiram que al-Balawi passaria pela segurança sem ser revistado. E o carro dele parou dentro do complexo da CIA. Na base, ele desceu do carro. Balawi cambaleia até um grupo de 14 agentes da CIA e da Jordânia, parecendo ferido. Ele começou a mancar em frente ao carro. Então, ele começou a entoar as palavras em árabe. Não existe Deus senão Deus. Não existe Deus senão Deus. Nesse momento, todo mundo congelou e percebeu que algo terrível iria acontecer. Quando Balawi põe a mão no bolso, os seguranças de Matthews erguem suas armas. Eles apontaram as armas e disseram ao cara para tirar as mãos dos bolsos. Balawi viu que estava encurralado e não tinha como avançar. Então apertou o detonador no pulso. Quando a explosão aconteceu, tudo virou poeira, gritos e berros. E nós olhamos para cima, ainda na nossa sala. Os alto-falantes anunciavam, não saiam de onde estão. Aquela bomba não era um colete suicida comum. Era um C4, um explosivo militar, revestido com centenas de milhares de pequenos estilhaços. E as pessoas que chegaram lá encontraram uma cena devastadora, com corpos espalhados pelo chão, pessoas feridas, pessoas morrendo. Incluindo Jennifer Matthews. A agência contatou a família dela e eles disseram que estavam atrás do marido. E eu sabia por quê. E estavam tentando encontrar o marido. Aí, vimos na TV. Oh, the more we learn about the suicide bombing that killed 7 CIA officers and contractors in Afghanistan, the worse it looks. It really is tragic and difficult to understand how this all happened. 10 pessoas estão mortas, incluindo 7 dos principais agentes da CIA na caçada a Bin Laden. O ataque é um dos mais devastadores na história da agência. Eles não perdiam tanta gente em um único dia desde 1983. Foi o pior incidente em 25 anos. Eu perdi uma grande amiga, uma patriota. Ela faz falta. Ela era uma amiga. Quando morreu, ela tinha quase 14 anos de experiência com aquele alvo. Literalmente, um trunfo insubstituível para os Estados Unidos. O vídeo do martírio de Balawi é um golpe ainda mais profundo para a CIA. Enquanto o esperavam com um bolo de aniversário, ele fazia seus planos. Get you, CIA team. Inshallah, will you get you down? Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. Para piorar, Balawi revela que seu ataque foi planejado diretamente pelo Conselho de Liderança da Al-Qaeda. Em outras palavras, pelo próprio Bin Laden. To kill as much as I can, inshallah. This is my dua. I go to the Firdaus al-A'la paradise and you will be sent to the hell. A agência parecia estar chegando perto, mas era tudo uma miragem, um truque arquitetado pelo outro lado. Sim, foi o fundo do poço. Minha opinião era que nunca o pegaríamos. Seria pura sorte se pegássemos o cara. Para os envolvidos na caçada a Osama Bin Laden, a base Chapman é o pior momento desde o dia que mudou os Estados Unidos para sempre. O dia que daria um rumo para um presidente e o futuro presidente. No matter how long it takes, America will find you and we will bring you to justice. O 11 de setembro foi uma mudança radical nesse país. O presidente Bush reagiu com raiva. A reação dele foi condizente com o clima nacional. A reação de um jovem senador estadual de Illinois foi totalmente
fora de compasso com o clima nacional. Ele queria aprender com o episódio. Ele queria abordar o que considerava as raízes do sentimento anti-americano. And that is why I am running for president of the United States of America. Obama entrou na corrida à presidência como o principal candidato anti-guerra. I accept your nomination for presidency of the United States. Mas Obama faz uma promessa de campanha surpreendente. Se ele recebesse inteligência confiável sobre um alvo legítimo dentro do Paquistão, e se o Paquistão não fosse agir, ele agiria. It was a terrible mistake to fail to act when we had a chance to take out an Al-Qaeda leadership meeting. Obama foi ridicularizado quando prometeu perseguir alvos da Al-Qaeda dentro do Paquistão. Mas assim que se tornou presidente, ele começou a fazer isso. Obama autorizou mais ataques de drones dentro do Paquistão em seus 2 primeiros anos do que o presidente Bush em seus 2 mandatos. Basicamente, Obama era um franco atirador com o dedo no gatilho do rifle. Se Bin Laden estivesse lá, a gente estaria na cola dele. 1984, Amman, Jordânia. Huteifa Azam, de 14 anos, conhece um jovem e alto saudita em busca da jihad. Ele veio à Jordânia. Ele estava bem atrás do meu pai. Eu perguntei o nome dele. Ele disse, meu nome é Osama Bin Laden. O pai de Huteifa, Abdullah Azam, é considerado o mentor da jihad. O pai de Azam foi um professor na faculdade Rei Abdul Aziz, na Arábia Saudita, onde Osama Bin Laden estudou. Ele não só pregava a jihad, como a colocava em prática, recrutando mujahidin para lutar contra os soviéticos. Para Bin Laden, Azam era a combinação de palavras e ação. E esse foi o modelo seguido por Bin Laden. Ele considerava como seu próprio pai, o consultava sobre todos os assuntos. Bin Laden foi com Azam ao Afeganistão e conseguiu se distinguir na famosa batalha contra os soviéticos. Em 1987, meu pai estava lá, Osama estava lá, eu estava lá. Isso foi em Gardez, nas montanhas de Tora Bora. Nós lutamos contra as forças especiais russas apenas a 18, 20 metros, às vezes cara a cara. Foi a primeira batalha que eu saiba de que Bin Laden participou. Todos estávamos com muito medo. Eles entraram em batalha antes de estarem bem treinados e não tinham munição o suficiente. Nós perdemos 17 dos soldados árabes e dos mujahidin, mais de 80 estavam feridos. Mas fizemos nosso papel naquela batalha. Não me pergunte como, porque eu não sei. Você já viu os depoimentos de Bin Laden sempre com a Kalashnikov? Essa é a arma que ele usou na batalha de 1987. Transformado pela Batalha Milagrosa, Bin Laden pode construir uma força de combate exclusivamente árabe. Um exército terrorista que possa atuar no Afeganistão e no mundo. Em 1988, ele forma a Al-Qaeda. Bin Laden via a si mesmo como um guerreiro divino, mais ou menos como o braço atuante no esforço de combate aos regimes infiéis. Qualquer coisa que se opusesse à criação do califado, à sociedade islâmica perfeita, era um alvo legítimo. 3 anos depois, Bin Laden está de volta à Arábia Saudita, quando as forças de Saddam Hussein invadem o Kuwait, representando uma grande ameaça ao reino saudita. Eu estava na Arábia Saudita quando começou a guerra contra Saddam Hussein. Osama Bin Laden escreveu ao rei, na época, o rei Fahad, dizendo que queria entrar na guerra contra as tropas de Saddam, sem deixar que os americanos, que os exércitos ocidentais se espalhassem pelo resto do Golfo. Bin Laden considerava a si mesmo e seus homens responsáveis pela derrota dos soviéticos no Afeganistão e pelo colapso de toda a União Soviética. Agora, ele queria combater as forças de Saddam para impedir a infiltração de exércitos infiéis na Arábia Saudita e também nas Terras Santas do Oriente Médio. O pedido de Bin Laden é firmemente rejeitado pelos sauditas. Pela primeira vez na vida, eu vi raiva em seu rosto. Eu vi tristeza, eu vi fúria. Eu estava acostumado a vê-lo livre, no Afeganistão, montando os cavalos. Mas na Arábia Saudita, ele era como um falcão
engaiolado. Bin Laden protesta tanto contra o regime que tem sua cidadania revogada e se muda para o Sudão, onde começa a planejar seus ataques ao Ocidente. No Sudão, Hotei Fazan alega ter testemunhado um encontro fatídico entre Bin Laden, o suposto arquiteto do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed e seu jovem sobrinho Ramzi Youssef. Eu estava presente àquele encontro, quando Khalid Sheikh Mohammed veio e cochichou no ouvido de Sheikh Osama. Minutos depois, entrou um cara. Era Ramzi Youssef. Ele se sentou ao lado de Osama Bin Laden e começou a explicar que não havia segurança nos aeroportos americanos e que, sem gastar muito dinheiro, eles podiam atacar os Estados Unidos, sequestrando aviões e os derrubando sobre cidades dos Estados Unidos. Meses depois, Youssef tentaria derrubar as Torres Gêmeas. Se as alegações de Hassan forem verdadeiras, o arquiteto do 11 de setembro pode ter sido o homem condenado pelo primeiro ataque ao World Trade Center, Ramzi Youssef. A inteligência americana liga Bin Laden ao atentado de 93 ao Trade Center e também ao caminhão-bomba da Arábia Saudita em 95, que matou 5 americanos. A pressão sobre o governo sudanês para expulsar Bin Laden aumenta. Então ele se muda para o Afeganistão, onde se reúne com o Ayman al-Zawahiri e chega a dar uma coletiva de imprensa na qual declara guerra aos Estados Unidos. Isso foi música para os ouvidos de Michael Scheuer e Gary Schroen, os dois principais caçadores de Bin Laden na CIA. Foram dias de festa. A agência conhecia o Afeganistão. Nós já tínhamos uma rede de agentes que podiam nos ajudar a encontrar Bin Laden. Eles se prepararam para matar ou capturar Bin Laden em várias ocasiões. Acho que foi a primeira vez que a agência saiu à caça de uma pessoa em vez de país ou de um grupo maior. A equipe de Scheuer, incluindo uma jovem, Jennifer Matthews, trabalhava sem parar na busca por Bin Laden. A obsessão era tamanha que eles foram literalmente ridicularizados por alguns superiores. Os veteranos chamavam a minha equipe de família Manson. Era difícil convencer o alto escalão, nascido e criado na Guerra Fria, de que um cara barbudo que morava nas montanhas do Afeganistão podia ser uma ameaça aos Estados Unidos. Um dos problemas que nós enfrentamos é que não tínhamos autoridade direta para matar Bin Laden. Não conseguiam fazer a Casa Branca e a CIA tomarem uma atitude, mesmo quando Bin Laden estava na mira. George Tenet veio falar com os meus agentes. E o meu superior disse, com todas as letras, que ele e a Casa Branca iam permitir que milhares de americanos morressem se não aproveitassem as chances que tinham de capturar Osama Bin Laden. 5 anos após o primeiro atentado ao World Trade Center, ataques simultâneos às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia mataram 224 pessoas, incluindo 12 americanos. Finalmente, os Estados Unidos estavam dispostos a correr o risco. Nós tínhamos informações, tanto de fontes humanas quanto de sinais de inteligência, indicando que Bin Laden podia estar em Khost. Então o presidente autorizou um ataque de mísseis cruise na esperança de matá-lo. Existem indícios de que o serviço de inteligência paquistanês, o ISI, o alertou. Mas Bin Laden pode ter simplesmente dado sorte. Eu fui o primeiro a entrevistá-lo para a mídia depois dos ataques com mísseis. Ele disse, pela graça do poderoso Alá, eu estava a centenas de quilômetros. Obviamente, Clinton estava envolvido no caso Monica Lewinsky e foi acusado de criar uma cortina de fumaça e tentar distrair o público americano do escândalo. Foi um desastre geral e talvez o pior efeito tenha sido levar Bin Laden a se esconder. Ficou bem mais difícil encontrá-lo. A equipe de Sherman daria aos Estados Unidos mais uma chance de matar Bin Laden em maio de 1999. Por 5 noites na terceira semana de maio, sabíamos que Bin Laden dormia em Kandahar City. Tínhamos fotos de Osama Bin Laden andando pelas ruas. Ele era claramente identificável. Um cara alto, de bengala, hobby branco, seguido por alguns subordinados. Mísseis Cruise estavam de prontidão. Segundo um oficial militar citado anonimamente no relatório da comissão do 11 de setembro, era uma chance perfeita, um gol de placa. Bin Laden devia ser um homem morto, mas o superior de Sherman cancela o ataque. Para Scheuer, essa foi a gota d'água. Eu me exaltei e mandei ele enfiar na... Foi o bastante para eu ser demitido. Então Scheuer foi demitido e Schroen seguiu adiante. Mas logo a CIA o chamaria de volta.
11 de setembro de 2001. Antes que a poeira assentasse em Manhattan, a busca por Bin Laden é retomada, com fúria. Os Estados Unidos iam atrás de Bin Laden, mas pretendiam chegar a ele pelo Talibã. Michael Schauer e Gary Schroen foram os primeiros a ouvir o telefone tocar. 11 de setembro, por volta das 11 horas, o sujeito que me substituiu me ligou e disse: "Você voltaria para trabalhar com a gente amanhã?" Eu recebi uma ligação de Cofer Black dizendo basicamente: venha me ver amanhã. Ele disse: eu quero que você leve a primeira equipe ao Afeganistão. I want justice, dead or alive. As minhas instruções eram achar o Bin Laden, matá-lo, cortar a cabeça dele, colocá-la em gelo seco e mandá-la de volta para Washington. Então as coisas tinham mudado. A missão de Schroen era fazer a ligação das forças especiais americanas com as forças afegãs no local, para ajudá-las a identificar alvos da Al-Qaeda e do Talibã. Os tribais levaram o pessoal da CIA ao sul do Afeganistão na direção de Kandahar. As forças especiais americanas usavam lasers para guiar bombas até os alvos da Al-Qaeda e do Talibã e despejavam fogo das nuvens sobre eles com precisão incrível. Os Estados Unidos massacraram o Talibã. Na época, esse parecia ser um dos maiores feitos da história militar. Os campos da Al-Qaeda de Bin Laden são devastados. As câmeras do Discovery penetraram o território controlado pelo Talibã em Kandahar para mostrar tudo o que resta de um dos principais campos de treinamento de Bin Laden. Mas Bin Laden consegue escapar das bombas, resistindo aos ataques de dezembro de 2001 num complexo de cavernas nas Montanhas Brancas conhecido como Tora Bora. Essa destruição continuou por 22 ou 23 dias. E nenhum pássaro conseguia passar por ali exatamente por causa de todos aqueles bombardeios. Os americanos ficaram colados às TVs, assistindo aos bombardeios e pensando que era o fim da linha para Osama Bin Laden. Os fuzileiros navais estavam loucos para entrar em Tora Bora e pegar Osama Bin Laden. Mas nossos generais não estavam dispostos a permitir. Em vez disso, o exército americano decide usar as milícias locais para fechar a fronteira com o Paquistão. A lealdade deles pode ser comprada. Bin Laden e companhia desceram das montanhas e entraram no Paquistão. E uma vez no Paquistão, foi o fim do jogo. Bin Laden tornou-se um fantasma por vários anos e as prioridades americanas mudaram. Depois de Tora Bora, começamos a prestar menos atenção no Afeganistão. E começamos a focar no Iraque. E nesse aspecto, acho que negligenciamos o Afeganistão. Tiramos o olho da bola. Por 9 longos anos, não há pista significativa sobre o paradeiro de Bin Laden. Apenas seu fantasma digital dos vídeos ocasionais. Depois de Tora Bora, nada. Não inteiramente nada. Basicamente, eles tinham migalhas de informação. De todo tipo imaginável de informação. Nomes, saques de contas correntes, passagens de avião. Toda a informação que os SEALs e Deltas aprendiam quando saqueavam esconderijos era jogada numa base de dados enorme. Ninguém desaparece de verdade. Eram literalmente milhões de dados isolados. Uma parte fazia sentido, a outra não. A maioria era lixo. Mas nunca se sabe quando uma peça pode nos levar ao homem certo. Quando nós falamos do caminho até Abbottabad, estamos falando sobre o desenvolvimento de uma sofisticada ferramenta de rastreamento que reúne todas essas migalhas de informação e as transforma em dados que os computadores podem ligar à trama das redes terroristas. Ela faz isso tão rápido que permite aos membros das forças especiais entrar no que eles chamam de ciclo de informação do inimigo. Em outras palavras, eles agem tão rápido a partir das informações que o inimigo nem sabe que elas foram obtidas. Em 2004, uma empresa chamada Palantir desenvolveu um programa que realmente merece o título de aplicativo matador. Palantir é o nome de uma pedra no filme O Senhor dos Anéis, que dá o poder de enxergar o que acontece muito longe. O programa desenvolvido nesse projeto transformou os soldados de operações especiais em caçadores de eficiência letal. Quando essa ferramenta finalmente começa a ser usada,
Os SEALs e a Força Delta já tinham aprimorado suas habilidades em milhares de missões em 2 guerras. São os melhores dos melhores, indo atrás dos piores dos piores. Uma força testada, bem treinada e que já realizou centenas e centenas de missões, com frequência dezenas em uma única noite, em lugares como o Iraque e o Afeganistão. Outro desdobramento importante foi o drone, que permite ao exército não apenas atingir o inimigo, como manter uma vigilância aérea constante. A análise contínua de imagens aéreas dá aos Estados Unidos uma visão melhor do que está acontecendo em solo. Hoje em dia, a CIA tem um grande acesso a conjuntos ópticos tão sofisticados que é possível observar a partir de locais de paz. Eles podem manter essas plataformas fora do espaço aéreo restrito, como no Paquistão. Em julho de 2009, o comandante das Forças Especiais, William McRaven, assina um acordo secreto com o diretor da CIA, Leon Panetta, expandindo a cooperação entre a CIA e as Forças Especiais. Então, enquanto o novo presidente tenta injetar mais urgência à busca por Osama Bin Laden, ocorre uma união formal entre os níveis mais altos da inteligência e das operações especiais. Das cinzas do 11 de setembro, a arma correta havia surgido. E durante a evolução dessa arma perfeita ao longo do tempo, surgiu a pista tão esperada. A peça que faltava no quebra-cabeça da caçada a Bin Laden. A identidade do seu mensageiro. De 2001 a 2007, uma série de missões aponta para a existência de um misterioso mensageiro da Al-Qaeda, conhecido pelo pseudônimo de Ahmed al-Kuwaiti. A informação coletada em investigações e inserida na ferramenta de busca em constante evolução determina que o kuwaitiano é, de fato, uma figura-chave da caçada. A CIA precisa apenas determinar seu nome real. A agência diz apenas que a informação preciosa veio de um terceiro país. Mas em 2007, eles finalmente descobriram o nome verdadeiro do kuwaitiano: Ibrahim Sayed Ahmed. Agora eles tinham tudo. Um homem real tem uma história real. Ele tem família... Ele tem ligações, ele pode ser investigado. Então eles finalmente têm um ponto de partida. Ao rastrear a família dele e aproveitando a sofisticação crescente do software, da ferramenta de rastreamento, eles podiam começar a investigação. Junho de 2010. A CIA determina a localização do celular de Ahmed. Encontrar o celular significava que eles podiam encontrá-lo e vigiá-lo. E quando o seguiram até aquele complexo, isso gerou muita curiosidade em Langley. As medidas de segurança, o fato de certos membros da família nunca saírem, sabe? A presença de cães de guarda, o que é muito incomum naquela parte do mundo. Ahmed e seu irmão parecem mais desconfiados do que o normal. Eles estavam usando um nível alto de OPSEC, segurança operacional, e parecia bastante claro que eles estavam agindo como emissários para alguém dentro da rede Al-Qaeda. Os irmãos só ligavam os celulares quando estavam a mais de 1 hora do complexo. Eles tomavam muito cuidado nas conversas gravadas, chegando a mentir para parentes próximos sobre onde estavam morando. Então, uma rápida conversa em uma das ligações de Ibrahim Ahmed levou a CIA a acreditar que ele ainda trabalhava para a Al-Qaeda. Já fazia mais de 1 ano desde que o presidente tinha reunido os chefes de inteligência no Salão Oval e dito a eles para fazer de Osama Bin Laden a prioridade número 1. E agora a CIA tinha encontrado aquele complexo estranho em Abbottabad. Obama ordenou que eles guardassem bem a informação e deixassem o Paquistão de fora. Se Osama estivesse lá, o presidente pretendia cumprir a sua promessa de campanha de agir unilateralmente dentro do Paquistão. Ele ia pegar Bin Laden. Agosto de 2010. Entre transmissões de drone Sentinel, imagens via satélite e espiões no local, a CIA tem vigilância quase constante de uma descoberta em Abbottabad, no Paquistão, o possível esconderijo de Osama Bin Laden. Havia muros erguidos ao redor do complexo, muros bem altos, e nós podíamos ver um indivíduo andando. A imagem não permitia identificar quem ele era. Nós o chamávamos de andarilho. Ver o andarilho com seus próprios olhos teve um grande impacto sobre Obama. Ele instruiu o diretor da CIA a começar a preparar opções para eliminar aquele alvo.
Panetta e seu adjunto decidiram na hora que, se alguém ia realizar essa missão, era o JSOC. JSOC, ou Comando Conjunto de Operações Especiais, provou seu valor ao longo de milhares de missões em todo o mundo, contando com uma força de 4.000 homens e mulheres. Cooperando com a CIA e equipados com a nova ferramenta de rastreamento, eles se tornaram, na prática, o 5º ramo das Forças Armadas. Nenhuma força na história é mais bem equipada para eliminar um alvo a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. O combate corpo a corpo a curta distância, as partes mais pesadas disso. Esses são os caras que vão lá e fazem isso pelo país. Em março não havia indícios melhores de que o andarilho era Bin Laden. A CIA havia concluído que, embora não soubesse se o andarilho era Bin Laden, o complexo definitivamente abrigava um alvo de alto valor. Então Obama instruiu o almirante McRaven a começar a ensaiar uma invasão. A invasão aconteceria em território restrito, a 240 quilômetros além da fronteira do Paquistão. McRaven selecionou uma equipe dos sonhos a partir do Esquadrão Vermelho do SEAL Team 6. Alguns dos escolhidos já tinham se envolvido em missões secretas dentro do Paquistão. O plano de McRaven é inserir 2 helicópteros Black Hawks no alvo, enquanto 2 Chinooks de reabastecimento aguardam em Kaladaka, às margens do rio Indo, e um terceiro Chinook de ação rápida fica de prontidão logo além da fronteira afegã. O grupo de McRaven ensaiou a missão no Fort Bragg, na Carolina do Norte, atacando uma réplica completa do complexo. Velocidade, surpresa e violência na ação. Eles entram com força esmagadora. Se a equipe ficasse empacada no complexo, procurando por Bin Laden, se ele estivesse atrás de uma porta falsa ou tivesse um esconderijo, se a missão demorasse demais e os paquistaneses reagissem com força o bastante, a opinião do general era que os homens deviam se entrincheirar e esperar que Washington negociasse uma solução. Mas Obama instrui McRaven a preparar seus homens para sair de lá à força. Se tudo desse errado, Obama preferia lidar com as ramificações sabendo que a equipe de invasão estava segura em casa. 27 de abril, o Esquadrão Vermelho chega a Jalalabad, no Afeganistão, a área dos preparativos finais para a missão. Com o círculo de conhecimento se ampliando, o mesmo ocorre com as chances da informação vazar. Na quinta, 28 de abril, o presidente reuniu seus principais assessores na sala de situação para tomar uma decisão final. Algumas das pessoas mais importantes naquela sala tinham criticado Obama por dizer que ele agiria unilateralmente no Paquistão se ele achasse que tinha um alvo legítimo. Agora eles o ajudariam a tomar uma decisão final. Foi de longe a decisão mais difícil da presidência de Obama. A missão considerada lembrava muito a que eu descrevi em Falcão Negro em Perigo, quando 18 soldados americanos foram mortos na Somália. Mas a missão Bin Laden tinha semelhanças ainda mais perturbadoras com a missão de resgate dos reféns no Irã em 1980, cujo fracasso destruiu a presidência de Jimmy Carter. Essas operações só têm 2 resultados possíveis, tudo ou nada. Não havia uma peça de inteligência que esclarecesse tudo. O presidente encerrou a reunião prometendo dar um veredito no dia seguinte pela manhã. Na cabeça dele, as chances eram exatamente de 50%. Naquela noite, ele vagou pela sala do acordo por horas antes de ir dormir. 29 de abril. Obama planeja visitar o sul para avaliar os danos de um tornado. Naquela manhã, enquanto ele se preparava para embarcar no Marine One, o presidente convocou Dennis McDonnell, Tom Donald e o seu chefe de gabinete à sala diplomática da Casa Branca. E com vista para o Gramado Sul e o monumento de Washington, ele disse a eles: "Eu autorizo. Vamos fazer a invasão. Preparem as diretivas." Eu me lembro, no sábado, de sair de casa e dizer aos meus filhos: eu não vou ficar muito em casa nos próximos dias. E não podia dizer por quê. Naquela noite de sábado, o presidente reafirmou sua reputação de frieza ao ser engraçado no jantar anual dos correspondentes da Casa Branca. Mahalo! E na manhã seguinte, ele manteve a aparência de normalidade na Casa Branca e foi jogar um pouco de golfe. Todo mundo entendia a importância de não fugir do normal, de não desperdiçar a oportunidade. Ele voltou à sala de situação às 2:30 daquela tarde
onde um telão mostrava o rosto de Leon Panetta no escritório dele em Langley. O comandante real da missão, o almirante Bill McRaven, assumiria o controle em seu posto de comando em Jalalabad. É uma noite sem lua. Os 2 Black Hawks carregam 32 SEALs, um tradutor de Pashtun e um pastor belga malinois chamado Cairo. Eles decolaram de Jalalabad e a Operação Lança de Netuno estava em progresso. Meia-noite, Jalalabad. Os 2 Black Hawks voam rápido e baixo sobre o Paquistão. E McRaven tem a capacidade de monitorar exatamente qual é a reação dos paquistaneses. Até então, eles não estavam fazendo nada. 4 da tarde, na Casa Branca. O presidente e seus assessores finalmente podem ver os Black Hawks se aproximando do alvo na transmissão do Sentinel acima. Ao assistir os primeiros segundos da missão, eles viram imediatamente que algo tinha dado errado. Os 2 helicópteros deviam se afastar depois que os soldados estivessem no complexo. Em vez disso, um deles parecia ter caído. Eles ficaram horrorizados. Imediatamente, o que passou pela cabeça deles foi o Falcão Negro em perigo, ou pior, o Desert One. Meia-noite e 46, Abbottabad, Paquistão. A missão final para eliminar Osama Bin Laden tem um problema. Um Black Hawk em perigo. Quando Black Hawk caiu, ficou claro que não era planejado. E acho que todos prenderam o fôlego. Finalmente, o silêncio é quebrado por uma voz calma. McRaven não parecia abalado ou mesmo surpreso. Senhor diretor, disse ele a Panetta. Como podem ver, nós temos um helicóptero caído dentro do complexo. Meus homens estão preparados para esta eventualidade. Vamos lidar com isso. Na Casa Branca, sem explicação, eles veem SEALs saindo dos 2 helicópteros. A casa acorda de repente. Mas a CIA tinha cortado a eletricidade de toda a vizinhança. 12 SEALs, ilesos após o acidente, se espalham. Como planejado, 9 partem para a casa principal e 3 para a casa de hóspedes. O mensageiro Ahmed é baleado imediatamente 2 vezes no rosto. Sua mulher é ferida no ombro. Os SEALs começam a varrer a casa de hóspedes cômodo por cômodo. Ao se aproximar da casa principal, eles são alvejados. Àquela altura, eles estavam inclinados a atirar. Abar, irmão do mensageiro, e sua esposa Boshura são mortos a tiros no quarto do 1º andar. Os SEALs encontram uma porta de metal trancada na escadaria que leva ao andar superior. Eles usam uma carga de C4 para explodir a porta de aço. Ao subir, eles baleiam e matam o filho de Bin Laden, Khalid, no topo da escadaria. Os SEALs ainda não sabem, mas resta apenas um homem adulto vivo no complexo. Não dava para Bin Laden ver da janela do seu quarto onde os helicópteros pousaram. Ele só conseguia ouvir o som das granadas de aturdimento e das cargas de C4. As armas dos SEALs têm silenciador. Então, ele só pode deduzir o que está subindo as escadas em direção a ele. Sem dúvida, nos minutos finais da vida de Bin Laden, ele se deu conta de que tinha sido encontrado pelo longo braço do poder e da justiça americanos. De acordo com um Navy SEAL anônimo, Bin Laden leva um tiro no olho a partir do corredor. Depois é eliminado com tiros no peito, a curta distância. O confronto termina em segundos. Mesmo com o buraco grotesco no olho esquerdo, a identidade do morto é inconfundível. O Navy SEAL apontou uma arma em sua direção. Foi a última coisa que Bin Laden viu nesse mundo. Nós ouvimos a mensagem Jerônimo K.I.A. Jerônimo era o codinome usado para Bin Laden e K.I.A. significa morto em ação. Na Casa Branca, a sala de situação continua tensa. Obama disse, parece que o pegamos, sem acreditar totalmente. Para Obama, isso quer dizer que eles podem ser extraídos e que o pior ainda podia estar por vir. Ele pensou, vamos cair fora de lá. Após 18 minutos de missão, o presidente e o resto da sala de situação aguardam ansiosamente, enquanto os SEALs continuam em solo por mais 20 minutos. Ainda não tinha acabado. Era preciso coletar inteligência do complexo. Os SEALs encontram uma mina de ouro, 2,7 terabytes de dados de computador que podem ser inseridos na ferramenta de busca para ajudar a desmontar a Al-Qaeda, mas isso custou um tempo precioso em solo.
Obama queria que eles decolassem. Todo mundo estava esperando que houvesse uma reação paquistanesa. Finalmente, um Chinook aterrissa do lado de fora do complexo. O Black Hawk danificado é rapidamente destruído e o Chinook e o Black Hawk remanescente decolam. Eles pousaram em Kaladaka para reabastecer e 25 minutos depois estavam de volta ao ar a caminho de Jalalabad. Quando a Força Aérea Paquistanesa mobilizou 2 F-16, os 3 helicópteros americanos já tinham cruzado a fronteira em segurança. Missão cumprida. Nenhum dos invasores se feriu. Eles perderam um Black Hawk, mas os paquistaneses não foram alertados e eles mataram Osama Bin Laden. Antes que a análise de DNA possa ser feita, a notícia começa a vazar. Os rumores estavam circulando desde que um morador de Abbottabad tuitou sobre a invasão. 3 pessoas diferentes me ligaram ao longo do dia e nenhuma delas me disse o que estava acontecendo, mas todas disseram: o presidente vai fazer um discurso hoje à noite, assista. A inclinação do presidente Obama era ser cauteloso. Seria um desastre divulgar que tinham matado Osama Bin Laden se no fim não fosse verdade. Mas o Paquistão tinha que ser notificado. O almirante Mike Mullen notifica o general paquistanês Ashfaq Kayani, que pede que os Estados Unidos encerrem as especulações divulgando a missão. Isso respondeu à questão de quando eles anunciaram que isso tinha ocorrido. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. USA! 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 A importância da morte de Bin Laden é discutível, mas não entre os guerreiros secretos que passaram anos em seu encalço. The American people do not see their work, nor know their names. But tonight, they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. Eu aposto que se o governo americano divulgasse quantos ataques foram evitados, seria um choque para as pessoas. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Ao eliminá-lo, os Estados Unidos mostraram que estavam dispostos a encontrar e eliminar esse cara. Quando Bin Laden finalmente foi morto, muita gente pensou em Coast e na CIA, especialmente em Jennifer Matthews. Eu queria que Jenny estivesse aqui para saber disso. Ao redor do mundo, nem todos ficam felizes em vê-lo morto. Eu fiquei muito triste e chorei porque este homem é mais puro do que água benta. A jihad é contra os agressores, quem quer que eles sejam. Isso é um direito dos céus. Nós matamos um homem. Não matamos seus ideais ou seu movimento. E ainda temos um longo caminho pela frente antes de isso acabar. Mas é um caminho repleto de alvos, com os melhores homens e máquinas trabalhando pela segurança dos americanos. Este tipo de guerra pode durar muito tempo, mas pelo menos um inimigo foi eliminado. Matar Osama Bin Laden não deu fim à Al-Qaeda nem à ameaça de terrorismo contra os Estados Unidos. Mas, sem dúvida, a guerra que começou em 11 de setembro de 2001, de certa forma, chegou ao fim com a morte de Osama Bin Laden. Versão brasileira, Vox Mundi.